Alô, alô, conservadores de todo o Brasil, como é que vocês estão? Gente, no vídeo de hoje, quero trazer um pouquinho de tudo que rolou na região metropolitana e na linha de frente, a qual estive por em torno de uma semana. Vou tentar resumir para vocês um pouquinho, até para não estender muito esse vídeo, senão eu vou ficar com um vídeo de 30 minutos rodando. Gente, eu nunca vi cenas tão deploráveis e tão tristes na minha vida inteira. Tô com 29 anos, eu sou novo, mas eu nunca vi nada igual. Nós saímos do meu município, que fica em torno de 120 quilômetros de Porto Alegre e da região metropolitana, perto do meio-dia, do sábado, no dia 6 do 5, 6 de maio. Chegamos lá em torno das 2 horas da tarde. Era uma cena de guerra, uma cena de filme. Quando eu digo isso, vocês não têm ideia do que eu tô falando. Era helicóptero sobrevoando, polícia correndo para um lado, para o outro, ambulância correndo, gente desesperada, chorando. Eu só... Bom, a gente chegou na Avenida Matias Velho, esquina com a vereadora Adão alguma coisa. Nós descemos os 2 barcos que tínhamos. Eu fui com um grupo de salvate e guarda-vidas aqui da região do litoral norte do estado. E começamos. Inicialmente eu fiquei na base do apoio, retirando as pessoas dos barcos e auxiliando com a água mais ou menos até para cima da cintura. Era barco atrás de barco chegando com pessoas e correndo. E foi o povo pelo povo, do início ao fim. E antes de eu estender esse vídeo, eu quero desejar publicamente um agradecimento muito especial para as pessoas que estavam na retaguarda. Vocês que nos mantiveram lá por mais de um dia. Se não fossem vocês, a gente não teria aguentado todos os dias que nós ficamos nos resgates. Então, já que eu pelo menos não vi nenhum meio de comunicação parabenizando vocês e agradecendo, eu quero fazer isso. Muito obrigado a todos os voluntários que estiveram na retaguarda e na linha de frente na região metropolitana. Vocês são nota 1000. Então, gente, a gente começou os resgates em torno de 2 horas da tarde. Eu presenciei em torno de 4 óbitos, 2 crianças e 2 adultos. Eu não vou adentrar muito porque é muito difícil para quem esteve lá voltar nesse assunto. Eu voltei com estresse pós-traumático. E vai ter muita gente que vai falar que é mimimi, mas não é. E falar isso aí é porque não esteve lá. Todas as pessoas que eu conheço que foram para Canoas voltaram com o mesmo sentimento que eu, de desolação, de tristeza. Eu presenciei esses 4 óbitos. Teve muita fake news com relação a corpo boiando, etc. Nesse primeiro dia eu não vi um corpo apenas dentro da água, que estava preso a uma grade, foi sinalizado, isso já de madrugada. Corpos de animais, sim. Tinha muitos animais, muitos telhados quebrados. Então eu sinceramente desconfio um pouco da quantidade de óbitos que está saindo nos meios de comunicação, tá? Porque nós presenciamos de perto tudo o que aconteceu. Então, no sábado, nós resgatamos em torno de 26 horas. Ficamos até em torno das 5 horas da tarde do domingo. Gente, vocês não têm ideia o frio que era de madrugada lá em Canoas. Vocês não têm nem ideia. Era chuva, frio, choro. Nós se revezávamos para chorar. Quando um ia pro barco, o outro voltava e ia pro carro chorar. Desespero. Pessoas pulando contra o barco. A água tinha pontos que dava 2, 3 metros de profundidade, tinha outros pontos que davam 1,5 m. E durante a madrugada, eram muitas crianças gritando. A gente corria para um lado e chegava o telhado quebrado. Cadê a criança? Começava a gritar do outro lado. A gente chegava até lá, telhado quebrado.
Aí outro grito de desespero, de socorro. Aí conseguíamos resgatar e voltávamos. Cada ida e volta demorava em torno de 1h30. Aí veio a primeira notícia de um guarda-vidas baleado por um roubo de barco. E um amigo nosso, o Matheus Duarte, estava dentro da água nesse momento, estava com a camiseta de bombeiro civil. Cadê o guri? E deu 6 horas da manhã e ele não apareceu. Mas o desespero bateu. 7h pouco da manhã eu fui até um outro ponto ao lado. Ele estava lá, graças a Deus. No nosso ponto, onde nós estávamos, nós conseguimos, quando eu digo nós, é todo o grupo, todos os barqueiros que estavam correndo. 600, 800 pessoas, tranquilamente. Era muita gente. Atendi um óbito de uma menina de em torno de 4 anos, 4, 5 aninhos. Tentei ressuscitar, sem êxito. E para quem é pai é muito difícil lidar com o sofrimento das crianças. Teve o caso das gêmeas, a qual a gêmea sobrevivente parou junto com a maiorzinha no nosso ponto. Nesse momento eu estava no apoio do barco. O barqueiro chorava muito, falando que o outro barco tinha virado. Vocês não têm ideia. Eu me arrepio inteiro, não sei se vai dar pra ver na câmera. Esse momento, acho que foi o momento mais difícil. Porque a mãe gritava que a outra gêmea havia ficado. E alguém falou que tinha passado um rapaz com jet ski, tinha pego. O resumo da ópera. O Matheus Duarte retirou a gêmea que sobreviveu e colocou dentro de uma caminhonete branca que ele tinha lá. Tinha uma moça no apoio, eu não me lembro se era Patrícia ou Priscila, que já foi retirando a roupa da criança e trocando por uma roupa seca, pois chegaram hipotérmicas. E eu retirei uma das crianças maiores que estavam dentro do barco. Vocês não têm ideia, gente, o que foi Canoas para nós. Ficamos até às 5 horas da tarde do domingo, fazendo toda a parte de resgate. E tentamos descansar, mas vai fazer um mês. Eu tenho pesadelo quase toda noite. Porque esse corpo que eu evidentemente vi dentro da água era de uma mulher. E quando eu desci do barco para tentar recolher os cabelos, eu tava com uma camiseta regata, os cabelos pegaram no meu braço. Eu não consigo, toda noite eu tenho pesadelo com isso e é muito triste. Na hora a gente tem que engolir o choro e continuar. O voluntário sofre. Só que dentro desse meio, apesar de muita tristeza e muita desolação, nós conhecemos muitas pessoas boas. E como eu sempre digo, nesse meio ali nós tiramos pessoas boas e tiramos pessoas ruins, obviamente. Mas o pensamento de dever cumprido é o que mais mantém a gente. A gente fez nossa parte. Então, na segunda-feira, nós fomos a Porto Alegre, no bairro Maitá, bem próximo à arena, o estádio do Grêmio, tá? Eu não consigo entender o que se passa na cabeça das pessoas de deixar os animais atados, gente. Muitos animais atados. A míngua para morrer. Já não chegava a quantidade de animais que nós havíamos visto lá em Canoas. Em Porto Alegre, muitos bichinhos que nós resgatamos. E conseguimos resgatar. Tentamos acessar Porto Alegre e não conseguimos por conta da correnteza. Porto Alegre, desculpa, Eldorado do Sul. Para atravessar para Eldorado precisava de um barco motor 40 HP para cima. Era muita correnteza do rio Guaíba, muita. Na quarta-feira, terça-feira nós descansamos. Quarta-feira nós fomos até a Avenida Cairus, em Porto Alegre, a qual abria para Farrapos e Sarandi
e para o próprio Maitá, mas fomos no intuito de resgatar animais. Foram muitos animais resgatados, muitos animais. E o carinho das cuidadoras e dos veterinários, fora de série. Enquanto eu tô falando, eu tô deixando rodando os vídeos todos que eu gravei aqui, porque foram muitas coisas. Uma coisa que eu sempre abominei foi as pessoas filmando o resgate. Eu não filmei nenhum resgate, porque em momento algum eu precisei usar isso aí para me promover. E eu abomino esse tipo de coisa. A pessoa já tá numa situação de vulnerabilidade num tempo que você tá gravando o sofrimento dela. Essa é a minha opinião. Se eu estiver errado, me desculpe, mas essa é a minha opinião. E eu fiz minha parte com relação a isso aí. Então, gente, na quarta resgatamos muitos animais e na quinta nós fomos para o Menino Deus, bairro lá em Porto Alegre. Saiu alguns animais, a maioria das pessoas não queriam sair, pois moravam em prédios e não tinha necessidade, eles não viam a real necessidade de sair. E após esse quadro, nós fomos a São Leopoldo. São Leopoldo tinha partes da água que estavam dando, acho que 7, 8 metros de altura, porque estava coberto, sobrados com 3 pisos. Prédios com 3 pisos. Nesse meio tempo veio alguns bombeiros voluntários do estado de São Paulo, lá da cidade de Osasco. Pessoal fenomenal, muita gente boa. Eu moro em Capão da Canoa, ficaram aqui em Capão da Canoa de um dia para o outro. E foram para São Leopoldo e nós nos encontramos lá. Então, gente, um resumo. Eu tenho boa parte das coisas que eu não quero falar. E eu demorei em torno de uma semana para conseguir falar com a minha esposa, só para vocês terem uma ideia. Foi cenas que só quem esteve lá na região metropolitana vai poder confirmar tudo que eu tô falando. Então, cuidado com os meios de comunicação. Eu não vim aqui para apontar culpado. Eu tenho na minha cabeça que tivessem sido feitas dragagens, que eu achei muito estranho, que há 3 semanas atrás eu ia gravar sobre isso e tinham algumas notícias com relação ao Ministério Público ter cassado algumas licenças dos areiras que faziam as dragagens. Eu não achei mais nada. Então, pode ser alguma coisa da minha cabeça ou pode ser uma certa omissão, né? Escondendo. Acredito que se tivessem sido feita a autorização e a desburocratização das dragagens, não teria chegado nesse ponto, tá? Até eu conversando no dia de hoje, dia 3/6, com o vereador Gessé Sangalli, ele comentou sobre o governo do estado, o qual gastou 90 mil para fazer o desassoreamento. E acredito eu, bem sinceramente, que se tivesse sido liberada a dragagem lá atrás, pelo menos o leito do rio no centro, onde passam os navios mercantis, ele teria sido mais profundo, poderia ter reduzido um pouco o impacto. Não digo que iria resolver o problema da enchente, mas poderia ter reduzido um pouco o impacto de algumas regiões afetadas. Essa é a minha opinião. Mas quem sou eu na fila do pão para falar alguma coisa, né? Então, gente, esse vídeo vai sem edição, porque eu acho que a verdade tem que ser dita. E bem sinceramente, foi o povo pelo povo. Algumas entidades auxiliaram sim, mas boa parte do que a mídia mostrou para vocês, fake news. Isso eu digo com plena certeza, até foi censurado no Instagram. Também uma baita censura no Instagram de um vídeo que eu soltei, o qual eu bati na imprensa. E hoje a gente vive num país que infelizmente a gente não pode dar a nossa opinião, que nós somos perseguidos e censurados. Isso antes da PL da censura, tá? Então tem um vídeo meu no Instagram que tá cortado, uma parte dele em torno de 20 segundos, porque a gente não pode demonstrar tudo que rolou. E não pode dar a nossa opinião demonstrando com fatos. Todo o vídeo foi fundamentado, com provas, e mesmo assim tomei a censura. Mas tudo certo.
Então, resumidamente, eu quero agradecer novamente aos voluntários, agradecer a todas as pessoas que estavam presentes e agradecer a todas as pessoas que ainda estão fazendo o possível por todas essas famílias desabrigadas, pelas pessoas que perderam tudo. Vocês são sensacionais. Se os meios de comunicação não falam, eu falo. Muito obrigado a todos vocês. Gente, esse canal é um canal novo. Eu estou começando ele do zero. Já perdi outro canal. Então, só peço para vocês, deixem like, comentem, compartilhem, se inscrevam. E não esqueçam de ativar o sininho de notificação. Não é um vídeo fácil. Eu estou falando aqui há 15 minutos com as câmeras, 16. E não é fácil, gente. Só quem esteve na região metropolitana vai afirmar o que eu estou falando para vocês. Então, conservadores, meu muito obrigado a você que assistiu até aqui. Por gentileza, deixa a inscrição, vai me ajudar pra caramba. Forte abraço, fiquem com Deus e um até breve. Tchau!